Fala, gente, tranquilo? Mais um Vini Entrevista aqui, hoje com o herói de 77 do Corinthians, o Pé de Anjo Basílio. Basílio, obrigado por nos receber aqui na Rádio Capital, onde você faz o seu programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado por mais uma oportunidade. Estamos aqui para bater um papo aí e contar um pouquinho daquilo que a gente já viveu. Basílio, para começar, como que era a sua infância? Antes de você começar a jogar bola, essas coisas, onde você morava, o que você fazia? Bom, eu sou nascido na zona norte de São Paulo, Casa Verde. Sou nascido na Casa Verde. A minha infância ela foi normal e diferenciada da atual, né? Porque antes a gente tinha muito espaço, nós jogávamos bola na rua. E sempre gostei, né? Sempre gostei de jogar bola. Tinha esse sonho, mesmo de criança. E o mais importante, né? Como eu acabei de dizer, né? A gente jogava... Primeiro começa a brincar na rua. Aí depois a minha rua jogava contra a rua de cima. Aí jogava contra a rua de baixo. E aí mesclava, fazia um campeonato e tudo. Isso tudo numa idade de 6, 7 anos... E a gente foi desenvolvendo dessa maneira. A gente empinava pipa, corria atrás de balão. Foi uma infância maravilhosa. Coisa que hoje eu não tenho, porque eu sou bisavô, entendeu? O meu bisneto não vai ter essa infância que eu tive. Nem o meu neto teve. E o meu filho também tão pouco. Então é muito pouco referente do que a gente vivia, né? Mas é uma mudança geral que a vida nos proporciona. Somos vizinhos de bairro. Eu sou da freguesia do O, então... Opa, então a Zona Norte é nós. E, Basílio, com tudo isso, você explicou um pouquinho como você ingressou no futebol aí, nos confrontos da rua de cima contra a rua de baixo, contra a rua do meio, mas como que você chegou ao futebol profissional, digamos assim, nas categorias de base? Como que foi essa caminhada? Aquilo que eu falei, né? A gente jogava na rua, aí de repente nós arrumamos um campinho de futebol, que era do Guarani da Casa Verde também. A gente jogava nesse campinho. Aí até que nós arrumamos um campo mesmo definido, né, pra gente fazer o jogo. E aí você começa a jogar, começa a despontar, chamar a atenção, né, daqueles times que tinha, que nem o Cruz da Esperança. Era um time da várzea, mas era um time muito forte, um time que representava muito bem ali a Zona Norte, principalmente o setor da Casa Verde. E aí você começa a ser chamado para participar de alguns jogos. Aí quando começa a ser chamado, de repente sempre tem algum que é envolvido. Eu tinha, na época, amigo do meu irmão, o Aguinaldo, que jogou no Santos, começou na Portuguesa, depois jogou no Santos, no Vitória da Bahia, e trabalhou comigo no Corinthians, treinador e goleiro. É o que treinou o Ronaldo durante um bom tempo, né, o Ronaldo Giovanelli. Mas aí, né, ele que arrumou um cartão falando pro meu irmão: seu irmão tá chamando atenção, ele tá jogando bem, manda ele fazer uma avaliação. Aí eu fui na Portuguesa, o primeiro treino que eu fiz, eu fui chamado separadamente para levar uma documentação. E ia sempre eu, um japonês, o Manabo, e mais um outro colega nosso, fazer essas avaliações. E nisso daí, me levaram para ir no Nacional também. Aí no Nacional também passei. Então eu falei, tô chamando atenção, mas eu não sabia. Eles pediam um documento, falei, depois eu trago. E aí fui no São Paulo. No São Paulo também fui aprovado o primeiro treino. E na aprovação, o japonês falou: Basílio, você não pode, você já está inscrito pela Portuguesa. Eu falei: mas o que aí quer dizer com isso? Ele falou: não, você já deu a documentação, você não pode. Eu falei: então por que vocês me trouxeram para cá, né? Aí eu vi que a coisa era mais séria. Tem até a história que você desistiu do Nacional do São Paulo, né? É a história que eu conheci, era que você desistiu do Nacional do São Paulo. Eu desisti porque eu não sabia que eu tinha já dado a minha documentação na Portuguesa. E aí eu comecei a treinar assim durante a semana na Portuguesa, e os treinamentos, logicamente, com um homem chamado Ipojucan. Nossa, pessoa maravilhosa. Tudo que eu tenho, assim como aprendizado, foi com ele. Ele que deu muitos trabalhos fundamentais para a gente fazer, né, de fundamentos e tudo.
E ali começou a alavancar a nossa carreira. Só que era o seguinte, a gente tinha dificuldades, né? Por causa de quem levar um dinheiro para casa. Por isso que eu jogava, às vezes, num time de japonês domingo à tarde. Aí no sábado de manhã a gente jogava também na boa várzea, né? Mas na várzea tinha campo. E eu vou até te fazer uma lembrança aqui que você deve ter pai, que deve ser conhecedor. Aonde é o Anhembi, ali da ponte da Casa Verde até o Anhembi, até onde é a Ponte Pequena, o que tinha de campos era uma coisa incrível. Durante o ano, se você tivesse que jogar todo fim de semana lá, você não conseguiria de tanto campo de futebol que existia. Então você vê, eu peguei uma época favorável para tudo. E aquilo, só voltando na Portuguesa que eu tive o primeiro passo fundamental para mim dar um segmento da minha carreira. O time de criança qual que era? Começamos com o Mirim, Cruz da Esperança. Aí depois nós fomos para o campo com o Guarani da Casa Verde. Aí do Guarani nós voltamos para o Cruz da Esperança, porque aí já estávamos na fase adulta. A gente já estava jogando no segundo quadro com pessoas adultas, né? Inclusive meu irmão jogava no primeiro quadro e eu jogava no segundo. Só que eu chamei tanta atenção que eles me colocaram no primeiro quadro. E no primeiro quadro, minha mãe não gostava, não queria que eu jogasse, entendeu? Mais pesado. Mais pesado, sou adulto, eu criança, tendo lá meus 10, 11 anos e... Já jogando no meio dos caras. Jogando no meio dos adultos. Quando deu o problema com o São Paulo, que você ficou Portuguesa, Nacional e São Paulo, na época o Nacional sempre foi um pouco menor do que esses outros, você tinha dois grandes do São Paulo. É a facilidade que você tinha para ir treinar. E como você ficou? Você torcia para Portuguesa, para São Paulo? Você já era corintiano de criança? Já era maloqueiro, era... Então não ter ido para São Paulo foi bom até. Não é que foi bom. Eu posso até passar essa mensagem que eu já disse até para o meu filho, falei com o meu neto. Olha, aonde te abrirem as portas, você aproveita. Independente de você torcer para o Corinthians, isso daí vai acontecer igual a mim. Eu comecei na Portuguesa, chamei a atenção e fui comprado pelo Corinthians. Mas tinha sido negociado também com o Santos, né? Então você vê, o coração numa hora dessa, ele só fala aquilo que você tem vontade, porque meu sonho no momento era ser jogador de futebol. Ah, entendi. Era ser profissional do futebol. Sim, eu queria ser profissional. E até te falo, porque foi o primeiro treino, aí chamei a atenção, o rapaz falou, pô, você tem algum clube? Não dá para você trazer o documento? Falei, vou. Aí voltei no outro dia também lá para treinar, aí ele falou, olha, não esquece não, na próxima vez que você vier traz o documento. Foi aí que o japonês falou para mim, Basílio, você não pode jogar em todos os clubes. Eu falei, mas por que não pode? Não pode, porque você vai ser federado. Federado você tem que disputar por esse time. Então foi aí que eu dei uma sequência. Aí você começa a entender. Porque você, quando você passa da fase de criança para adolescente, então aí você começa a ficar hominho e tal, você começa a entender melhor as coisas. Porque no momento eu queria era treinar, queria jogar. No fundo eu queria jogar bola. Não importa onde. Não importava onde. Eu queria estar jogando bola, às vezes cabulava a aula, né? Fazendo coisa errada. Quem nunca, né, Basílio? No começo você não era meio campista, né, Basílio? Você começa no futebol jogando mais pelo ataque. Você teve esse início. Como foi? Eu era atacante, eu era goleador. Tanto é que na Portuguesa, quando eu comecei no aspirante, eu fazia muitos gols, né? E aí passei profissional aliás, quando você disputa o aspirante, que treinava com o profissional, que não era usado no profissional, fazia a preliminar, que seriam os jogadores do aspirante. E aí, nessa mescla, eu chamei a atenção. Aí, quando eu fui pro profissional, nos primeiros jogos, eu já fui tendo a minha oportunidade e também fui fazendo os gols. Mas eu jogava de centroavante, né? Eu fui colocado para fazer essa função de meio de campo por intermédio do Otto Glória.
Como que foi sua reação? Assim, você falou, não, eu tô fazendo gol pra caramba, vai me recuar? Não, porque é lógico, você como atacante, você quer fazer gol. Mas o que me importava com o aprendizado que eu tive, né, das categorias de base até a profissional, o importante é você estar jogando. Independe da onde. Aí o Otto Glória foi muito feliz quando ele me chamou, ele falou assim, olha, eu tô vendo, você tem um perfil que você pode se dar muito bem. Você não precisa jogar de costa, porque você se movimenta muito. E eu gostaria de que você viesse fazer um trabalho, porque jogava com um volante só. Entendi. Era o Badeco. Então, esse volante, ele não saía ali da cabeça de área. A coisa mais incrível no mundo era um zagueiro, um lateral e um volante fazer gol. Então, você vindo de trás, você vai ter essa facilidade, porque você passa bem a bola, você chuta bem. Então, você vindo de trás, você vai ter uma visão mais ampla e melhor. E aí foi que acabou acontecendo. Então, perdi a bola, eu voltava e me juntava ali ao Badeco para combater, porque a gente tinha o apoio de 2 pontas que voltavam para marcar. Fechando o meio. Fechava o meio. Mas quando nós pegávamos na bola, eles se aprofundavam, eles chegavam. E você que levava essa bola? Eu que levava essa bola. Então aí você começa a se aprimorar, não só no passe, mas na sua chegada também, para ser uma referência, um elemento de surpresa. E por isso que o Otto Glória me convenceu e eu passei a fazer essa função. Por isso que eu fui comprado para o Corinthians fazendo esse meio de campo. Foram 5 anos de Portuguesa, né? 5 anos e um pouquinho. 10 anos de Portuguesa. Contando a base. Contando a base. No profissional? Não, na base eu tive 2 anos, quase 3 anos de base só. Eu fui praticamente com... Você começa na Portuguesa em 68? Comecei em 66 a fazer peneira. Isso aí começa o projeto. Aí como é você da peneira, você passa... Porque no ano seguinte, porque a gente fazia jogos amistosos. E ele preparava uma categoria infantil para o ano seguinte. Entendi. Mas você já estava dentro do clube federado. Eu não sabia, isso eu não sabia. Então, a gente já fazia esse trabalho aí. Então eu joguei praticamente 2 anos, foi aí que depois eu fui para o aspirante. Do aspirante praticamente você está no profissional. E eu fiquei durante praticamente 10 anos dentro da Portuguesa. Até eu estava conferindo minha carteira profissional, que eu achei lá. E aí eu falei, nossa, 10 anos que a Portuguesa dava chance. Eu tava buscando umas referências ontem, e aí eu acho que eles só contam o tempo que você jogou realmente no time principal. Por isso que eu falei 5, 6 anos. Sim, não, no profissional eu tive mais de 6, 7 anos. Como você vê a Portuguesa hoje, né? Você que passou por uma Portuguesa grande, como que você enxerga hoje a Portuguesa? Com muita tristeza, né? Eu tive lá semana retrasada, participando de um almoço com um empresário de rádio, né? Ele me convidando lá fazer parte de um programa dele, e aí nisso começou a chegar alguns conselheiros, alguns diretores, aí me viram lá, foram lá, me cumprimentaram, e eu falei para eles, nossa, como eu estou triste com esse time que está sendo dirigido por pessoas que o torcedor da Lusa não merece isso que está acontecendo, né? Aí eles falaram, mas a coisa está difícil, inclusive a Portuguesa tinha jogado, tinha perdido o jogo. Então ele falou, você não sabe a dificuldade que a gente está enfrentando, não só de trazer jogadores, da forma que está sendo dirigida também, né? A gente só tem que lamentar. Mas eu ainda tenho esperança. Eu, Badeco, Ilcinho, a gente está sempre juntos, né? E nós fomos criados ali dentro da Portuguesa. A gente lamenta tanto, mas nós temos a esperança. Que eu vejo uma luzinha lá no fundo ainda como esperança para que algum empresário possa fazer o investimento e não possa ser atrapalhado por um dirigente que vai querer se aproveitar de alguma situação e resgatar tudo que a Portuguesa merece. Concordo com você, espero que isso aconteça para o futebol paulista, principalmente, que fica maior. Basílio, você como corintiano desde criança, como que chegou a notícia pro Basílio jogador de o Corinthians quer me comprar? Como que foi isso para você? Foi assim, eu já tinha renovado vários anos com a Portuguesa, porque a minha geração não era, você não tinha como se transferir para um outro país. Então você tinha a transferência
assim, para time aqui dentro do próprio Brasil, porque você tinha direito aos 15%. Então era o único dinheiro que você poderia, sem as luvas, sem os bichos, essas coisas, para você ganhar dinheiro era em cima dos 15%. Aí a diretoria da Portuguesa falou, ó, nós vamos fazer uma renovação. O que você quer fazer? Eu falei assim, ó, eu não pretendo continuar. Eu gostaria de sair, né? Se tiver uma oportunidade, porque a gente já tinha recebido um convite. Aí eles falaram, então você e o Xaxá estão com liberdade para acertar com o Santos, porque o Santos é o que interessou. Foi fácil assim? Foi, não, o doutor Oswaldo Teixeira entendeu o nosso lado também. Aí nós fomos lá e acertamos. Eu acertei, recebi, peguei um cheque já no meu acerto. Aí à noite, eu estava na casa de uma namorada minha, o meu pai chegou lá, e eu abri a cortina assim, aí eu falei, nossa, encostou um carrão aí, parente de vocês? Ela falou assim, não, é seu pai que saiu. Eu falei, meu pai? Coisa rara, né? Aí abri a porta, fui lá fora, falei, ô pai, tudo bem? Tudo bem. Ele falou, como é que foi aí? O que você fez? Eu falei assim, eu acertei com o Santos, estou com um cheque aqui, depois eu vou dar até para o senhor fazer o depósito, tudo. Ele falou para mim, pode devolver o cheque, você foi vendido para o Corinthians. Eu falei, mas pai, puta, que carão que eu vou passar, como é que eu vou fazer? Ele falou, não tem que fazer, tem que pegar, ou você acerta com o Corinthians, ou você vai renovar. Eu falei, não, então vamos juntar tudo, a fome com a vontade de comer, mano. Aí eu peguei, entrei no carro, né, eu falava, pai, como é que eu vou fazer, né? Ele falou, amanhã cedinho, antes de abrir o banco, porque o diretor do Santos era o gerente, você vai lá e explica para ele, né, o que aconteceu. Mas nesse inteirinho eu fui para casa do Matheus, aí nós sentamos, acertamos, né, meu pai que acertava tudo, acertamos, e no dia seguinte eu fui apresentado. Só que antes de eu ir para o Corinthians na apresentação, eu passei, fui no banco, né, aí o gerente chegou e falou, não precisa falar nada. Eu falei assim, mas eu peço desculpa. Ele falou, não, você não precisa pedir desculpa de nada, porque foi seu presidente que ligou pro meu falando que não iria vender pro Santos. E primeiro deu aquela liberdade para mim acertar. E depois eu acho que a proposta melhor foi a do Corinthians, e ele falou, você tá indo para lá. Aí eu falei, tudo bem. E ele falou, não, eu entendo o seu lado, tal. Vamos continuar amigos, boa sorte na sua trajetória. Bastante isso, né? Me aliviou. Porque você fica, né? Você já dado a palavra. Né? Você tinha dado a palavra, tudo, né? E você pega um cheque da pessoa, e como é que eu falei, nossa. Mas tudo bem, ele soube entender, o presidente dele ligou para ele falando, pode aguardar que o Basílio vai te procurar, ele vai te devolver o cheque. Tudo já tinha sido acordado, tudo acordado. Mas eles souberam entender, eu agradeci toda a diretoria do Santos pela compreensão, né? E aí nós fomos pro nosso Todo-Poderoso, se apresentar, tudo. Eu gostaria de confirmar duas coisas com você, Basílio. Uma, dizem, né, eu li que antes de você ter ido, o Rivelino já tinha pedido sua contratação. Durante porque era assim, a Portuguesa, quando inaugurou o Canindé, ela convidava time de fora para vir fazer jogos contra ela. E aí a Portuguesa fazia o quê? Então eu vou te dizer, eu joguei com Carlos Alberto Torres, que era uma referência no Santos. Joguei com Héctor Silva, que representava muito bem o Palmeiras. Joguei com César Maluco também. Joguei com o Rivelino. Todos os jogadores craque, a Portuguesa estendia esse convite, né? Não havia esse revanchismo que há hoje. Entendi. Tudo para participar Tudo participava de um jogo, a pessoa era homenageada, tudo. Era uma homenagem que a Portuguesa queria fazer a esses jogadores. E eles iam. Aí, quando terminou com o jogo, o Rivelino tomando banho, o Rivelino falou para mim, se prepara que eu vou te levar para lá. Eu falei, não acredito. Ele falou, vou te levar, você vai ver. Aí
Passou uns dias e tudo, o Corinthians me chamou, e época de carnaval ainda. Aí eu fui lá, todo mundo cheio de gente entrando lá no Parque São Jorge, e eu também com um boné, escondido. Bem escondido. Aí o pessoal entrava em linha reta para ir para o ginásio. Eu entrei à esquerda para ir na sala. Aí fui lá com o Almir de Almeida, que era o diretor na época. Fui lá e acertei com ele. Aí passou o carnaval, eu voltei para treinar. Chegou lá e falou: seu material está recolhido. Meu material recolhido? Mas o que houve? Estão te chamando lá na presidência. Falei: a casa caiu, não teve jeito. Aí eu cheguei lá, o presidente: quem te deu autorização para você acertar com o Corinthians? Falei: ó, ninguém deu, o Rivelino que indicou, eles me chamaram, eu conversei com eles. Você não vai ser vendido. Não adianta, você não vai ser vendido. Aí depois eu vou falar o quê, né? O presidente falou. Aí não é igual hoje, né? Hoje o cara quer sair. Não, hoje ele manda em si próprio, hoje ele administra o que ele faz o que ele quiser. Você teria ido ele, o empresário dele, faz o que quiser do clube. E aí eu peguei e voltei pro Canindé, comecei meu trabalho novamente. Aí o Corinthians fez nova investida. Só que aí eu fui multado mesmo. Na primeira eles falaram que ia multar e ele abriu mão. Na segunda, paga. Na segunda não. Na segunda eu paguei a multa, você entendeu? Foi descontado do meu salário lá. Basílio, não tem como te entrevistar e não falar, talvez, não sei se para você é o feito mais importante, mas talvez o feito que você é mais lembrado, né? O pé direito aí, com muitas asas, quebrou os 23 anos sem ganhar um campeonato importante, né? Quando ganhou pequenas taças nesse caminho, pouca gente, mas os campeonatos almejados foram 23 anos e você quebrou isso. Como que você pode falar daquela conquista? Eu posso falar assim, olha, eu cheguei num momento de muita pressão no Corinthians, né? Tanto é que você vê, o primeiro treinamento que eu fui fazer era uma parte coletiva, porque no outro dia ia ter um jogo amistoso contra o próprio Fluminense. E aí eu olhei assim, eu falei: nossa, mas tudo isso pertence a esse quadro, tá mesclado com o Júnior. Falei: mas mesmo assim, tem adulto pra caramba, tinha muito jogador, mas pouca qualidade, você entendeu? Falei: nossa, meu Deus, será que eu vim pra vaca furada, né? Mas aí o dirigente falou: não, fica tranquilo que a gente vai começar a limpar a área, vai trazer jogador com qualidade, fica tranquilo. Aí o primeiro ano meu no Corinthians, eu já quebrei perna, aí voltei novamente a jogar, fiz o tratamento, fiz no Rio de Janeiro, mas voltei a jogar. E aí em 76 já vi um Corinthians totalmente diferente. Aí teve aquela invasão corintiana que é muito marcante na minha vida, né? Muito marcante mesmo. E depois ela veio se concretizar em 77, que foi a quebra desse tabu aí. Mas olha, eu falo para todos eles lá que hoje vive dentro do clube, que eu trabalho lá, e eu tenho essa entrada lá com os profissionais, eu falo para os caras: vocês não viveram 10% de pressão. Hoje, vocês jogam na casa de vocês aí, e não tem muita cobrança, tem muito mais apoio do que qualquer outra coisa. Mudou muito, né? Mudou. Mas a grande decisão, eu posso falar que foi assim, olha, o Corinthians não tinha como perder aquela chance lá de disputar aquele campeonato e ser campeão. Porque depois que eu vim descobrir, né, eu acreditava muito no potencial do grupo. O grupo era muito família, muito unido mesmo, né? E aí a gente chegou nessa final, ganhamos a primeira, né, de 1-0, gol de cara do Palinha. Aí depois perdemos o segundo jogo, né, o Palinha tinha se machucado. Ele saiu logo no início do jogo, entrou o Vaguinho foi lá, fez gol. O maior número de público, né, no Morumbi, quase 145, 148 hoje mil pessoas. Hoje não cabe nem metade disso, né? Mas aí fomos para a final.
Aliás, primeiro foi essa decepção, que nós perdemos no Morumbi para a Ponte Preta 2-1. O que é interessante como muda, né? Antigamente eram 3, se cada um ganhava um jogo, ia pro terceiro jogo. Hoje tem que ter saldo de gols, pênaltis, naquela época... aí tem a vantagem, tem as vantagens, né? Hoje não, antigamente não, ia pro terceiro jogo e... E você vê, e o Corinthians, depois que nós viemos saber no vestiário, jogava até por um empate. Mas aí, jogava a final do último jogo, do dia 13... Quase ninguém sabe disso, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, o Corinthians jogava por um empate, mais um empate. A vantagem seria do Corinthians. E olha que a Ponte tinha um time que era super time. Melhor que o Corinthians disparado, assim. Tecnicamente, os jogadores, nossa, o Corinthians era muita força. Só que no último jogo, acabamos surpreendendo a Ponte Preta. A Ponte Preta pensou que nós fôssemos fazer aquele estilo de jogo que foi no domingo, mudou totalmente os conceitos, cada um com a sua responsabilidade. Aí acabamos surpreendendo e acabamos ganhando, né, com o meu gol. Mas olha, Vini, sinceramente, nós não tínhamos a dimensão que fosse um dos títulos mais valorizados na história do clube. Porque você ficar durante 23 anos, um clube grande como o Corinthians, tinha que pelo menos, depois de 3, 4 anos, tinha que ser campeão novamente, porque foi em 54 e depois só foi ser campeão em 77. Então, a gente se cobrava e falava, mas não é possível um clube como esse ficar nessa situação. Vocês falavam isso entre vocês, assim? Falava, quando acabava um campeonato que vocês tinham ganho, só... Em 75 foi dessa forma. Quando terminou e eu estava fazendo a minha recuperação da perna, tudo, mas aí no vestiário a gente falava, será que eles não vão contratar mais alguns jogadores? Porque a gente queria... Mais caras, assim. Mais caro, mesmo, porque o Corinthians tinha feito investimento em 76. Em 76 trouxeram o Neca, aquela seleção brasileira, Givanildo, seleção brasileira. Aí o Corinthians começou a mudar os seus conceitos. Levava jogadores de qualidade, né? E aí você estando num grupo desse, você só vai... acrescentar na sua carreira também. Melhor o time. Ô, Basílio, eu te falei que eu queria confirmar 2 coisas. A segunda coisa é assim, eu li também que você foi pro Corinthians para substituir o Rivelino. Foi. Isso foi uma responsabilidade muito grande, porque era o reizinho do parque. Como que você encarou isso? Carei que nem eu. O primeiro jogo que eu fiz foi no amistoso contra o Fluminense. Contra ele. Aí ele tava me procurando e eu abaixava assim como se querendo se esconder dele. Ele falou, vem cá, eu quero falar com você. Aí ele falou, você tá vendo como é que é o dirigente? Esperou eu sair para te levar, né? Eu falei, então, você tentou 2 vezes para mim jogar com você e no fim acabei vindo para jogar no seu lugar, né? Mas foi muito triste assim, porque eu na minha concepção e de gente, eu acho que o Rivelino foi o melhor jogador que o Corinthians teve, que eu vi jogar. Chama-se Roberto Rivelino. Eu tenho ele assim num conceito muito grande. Mas infelizmente eu não tive essa oportunidade de jogar ao lado dele. Mas ele era um dos merecedores que teria que estar junto com a gente naquela conquista lá, viu? Foi legal que fizeram recentemente, que inscreveram ele no campeonato, que o Corinthians foi campeão só para ele ter um título, né? Recentemente fizeram isso, o Andrés acho que fez isso nessa gestão dos últimos 10 anos aí. Ora, mas não foi o título, é uma homenagem, né? Que nem tem o busto dele lá e tudo. E outro detalhe, o Rivelino estava muito magoado, muito chateado. Com a imprensa na época, né? Não só com a imprensa, ele ficou muito chateado com os dirigentes. Porque ele saiu numa hora que ele não queria sair, entendeu? Impuseram a saída dele. Então, ele se afastou, ele não ia. Eu encontrava com o Riva alguns eventos e tudo. E aí, eu falei um dia para ele, eu falei, Riva, vamos lá, vamos no clube, vamos sentir o clube um pouquinho mais. Porque, você é o melhor jogador que eu vi. Todo o torcedor, jogador, vai falar sobre o melhor jogador que viram e você é a realidade. Não, eu não sei não. Falei, não, vamos lá. Aí começamos a falar com alguns dirigentes, aí estenderam o convite, levaram o Rivelino para assistir um jogo, aí o Rivelino começou a se integrar dentro do Corinthians. E isso é o que deixou a gente feliz, até que eles
fizeram o busto dele lá, tudo. Eu acho maravilhoso. Ele tem uma história muito bonita, o início de carreira e quem é o Rivelino hoje também, né? Você trabalhou com um cara que eu gostaria muito que você falasse um pouco, que foi o Oswaldo Brandão. O Brandão, aquele campeonato lá, eu acho que a gente deve muito a ele. Primeiro, como jogador, eu coloco o Palinha. O Palinha, quando chegou, o Palinha era o destaque do Brasil. Seleção brasileira, tudo. E ele viu, né, que o time era muito pressionado pela torcida. Ele falou, não, pode deixar que eu vou assumir essa responsabilidade. Aí acabava o jogo, a imprensa tudo em cima dele. E aí os jogadores começaram a respirar melhor, ficaram mais tranquilos, já não tinha tanta pressão. E é por isso que eu computo essa conquista ao Palinha em campo e ao Oswaldo Brandão no comando. No comando foi ele que nos deu toda a credibilidade. Eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos perdido no domingo para a Ponte Preta. E aí ele chegou, uniu o grupo, falou, olha, vamos dar a resposta no próximo jogo que nós dá. Nós vamos ser campeão. Eu acredito em vocês, entendeu? Isso só inflamou e só deixou a gente fortalecido. Então você tendo um apoio de uma pessoa com a experiência como a dele, ganhador como ele, então você só tinha que acreditar. E eu sei que você quer chegar no ponto dele, o que ele falou, que eu ia fazer o gol, né? Mas aí não tem como contar essa história. Você vê como é que depois do segundo jogo, nós fomos treinar. Aí no treinamento eu senti uma fisgada, aí o Zé Maria também, tipo de uma contratura. Aí ele falou, não, pode parar, senta aí, relaxa aí. Alonga aí. Aí nós ficamos alongando e tal. Não, pode ir lá para dentro, começa a fazer um tratamento. Aí nós fomos para concentração, né? E aí nós ficamos, mas o bom disso é que a gente continuou treinando. Então essa lesão não se estendeu. Além do tratamento, a gente fazia o mesmo treinamento que os outros, só não ia chutar gol para não forçar. E aí chegou no dia, né? Na quinta-feira pela manhã, na quarta-feira, estava eu e o Zé Maria no quarto. Eu falei, Zé, eu tô vendo que você tá pensativo. Ele falou, porra, Basílio, você quer o quê? Amanhã é a final, né? A gente vai ter que fazer teste ainda, capaz da gente ficar de fora. Eu falei, a gente roeu o osso e agora na hora do filé, a gente nem na foto vai aparecer. Aí, pela manhã, quando ele entrou, ele nos deu a grande notícia. Ele falou, ele era kardecista, ele tinha uma fé muito grande. E pela manhã, quando ele chegou, ele falou, aí, vocês vão jogar, não vão sentir essa lesão, e além disso, nós vamos ser campeão, e nós vamos ganhar de 1-0. E você, neguinho, vai fazer o gol, que era eu. Eu olhei para ele, brincando, falei, seu Brandão, que faça o Tobias até de mão, que seja validado, o importante era ser campeão, né? Aí ele começou e falou, não, pode acreditar no que eu estou passando para vocês. E isso, eu só vim confirmar depois que tinha passado a conquista, que o Corinthians viajou para jogar o Brasileiro, e na volta eu sentei para falar com ele. Aí eu queria saber, né, o que foi que levou ele a falar que eu faria o gol, e o porquê que o Corinthians tinha sido campeão. Aí ele já veio com a explicação. Primeiro eu vou te dizer o porquê que esse time tinha que ser campeão. Era um time experiente, um time que a maioria dos jogadores já tinham sido campeões em outras equipes, e que não sentiria, eles ficariam muito tranquilos. Então por isso que eu acreditava nesse grupo aí. Aí ele falou, e você, eu tive uma mensagem, eu li, fiquei até de madrugada lendo o livro de Chico Xavier, e eu acho que ele dormiu com aquilo lá, né? Não, amanhã nós temos que ganhar, nós vamos ganhar, não sei se ele recebeu essa mensagem, e aí ele passou para nós de manhã. Mas na hora que ele falou que a gente iria jogar sem fazer teste, eu olhei para o Zé olhou para mim, nós demos um sorriso. Ufa. Assim, nossa.
Quando você fez foi o gol, você lembrou dele gratificante. falando? Na hora que você faz o gol, você lembrou? Não. Eu só fui lembrar quando nós estávamos no aeroporto, estava no avião, comecei a pensar, eu falei, e ele não viajou com nós. Ele não viajou, que ele estava acompanhando o filho dele. Aí eu falei assim, pô, mas como é que o homem Fez dessa isso, forma, né? E aí eu uni a minha pergunta, que eu tinha vontade de saber por ele, por que Corinthians se sagrou campeão. Muito bom. Bem, agora a gente vai começar um quadro novo no Vini Entrevista, que é o de primeira. Nada melhor que estrear com o Basílio, que fez o gol de 77 de primeira. Basílio, eu vou falar uma frase, pode ser uma pergunta, só uma frase, e você fala o que achar dela, o que vem primeiro, de primeira. Eu vou começar com uma mais fácil. Se você jogasse hoje, como você acha que seria? Mais um dos milionários. Brandão ou Tite? Brandão disparado. Entre os pés de anjo, Marcelinho ou Basílio? Basílio. É o primeiro? Justo. Você falou um pouco sobre isso, mas agora definindo. Ser o substituto do Rivelino em uma palavra. Gratidão. E o definindo Basílio em uma palavra. Experiência. Muito bem, aqui acabou de primeira. Basílio, eu vou te apresentar a mascote do programa. Essa aqui foi chamada de Fenômeno, a bola fenomenal. A gente sempre pede para quem passa aqui pelo programa deixar uma lembrança pra gente, se for possível. Sim. A caneta, por gentileza. Obrigado, viu, Basílio? Que isso, eu que agradeço. Enquanto o Basílio assina, gente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir lá nas redes sociais para estar sempre vendo o que acontece aqui no canal Sem Clubismo, tá bom? É @Vini Bonardi, vai ficar aqui embaixo na descrição. Basílio, mais uma vez obrigado por ter comparecido, por ter nos recebido, na verdade, pela ótima entrevista. E acho que por toda a nação corintiana, que te agradece pela quebra do jejum dos 23 anos. Bom, antes de mais nada, agradecer a vocês, né, por dar essa oportunidade. E é gratificante colocar, né, os seus telespectadores, seus ouvintes, saber um pouquinho da minha carreira, da minha vida, né? E isso para mim é muito importante, porque eu, como bisavô, procuro passar todo o lado positivo aos meus familiares, ao meu filho, minhas filhas, meus netos, minha neta, meu neto, meu bisneto e minha bisneta. Então, isso daí contribui muito perante essa mensagem que você está passando a todos. Tá certo. Obrigado mesmo pelas palavras. Fica aqui mais um Vini Entrevista. Aqui a conversa é sem o clubismo. Até a próxima. Basílio, obrigado mesmo. Foi sensacional. Foi um prazer te conhecer. Que é isso. Obrigado a vocês.